Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa virtual do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Então, nós temos as nossas palestras às quartas-feiras à noite e às quintas-feiras à tarde, lá no nosso centro, na Rua Barão de Cotegipe, 599, às 15 horas. Então, eu vou pedir à Ana Cátia para fazer a leitura da nossa página, para nós darmos início aos nossos trabalhos. Só um minutinho que eu vou compartilhar, Ana Cátia. Boa noite a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Está muito Pastorino. baixinho, Ana Cátia. Você pode falar um pouquinho mais alto? Posso. O livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, a mensagem número 10. Modifique seu modo de pensar para que sua saúde se firme e estabeleça. Pare de queixar-se de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais sob todos os pontos de vista. Obrigada, Ana Cátia. Vamos então fazer nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, por este dia, por nós estarmos aqui, por nós termos essa oportunidade, essas ferramentas, por nós termos a doutrina espírita em nossas vidas. Vamos pedir pela nossa noite, que seja uma noite de muita paz, de muita luz, que nosso irmão Alexandre nos traga muitas reflexões e que nós possamos aproveitá-las ao máximo. Abençoa todos nós, Senhor, abençoa a nossa casa espírita. Principalmente nós te pedimos, abençoa o nosso planeta, abençoa a nossa humanidade. Traga para nós a confiança, a esperança, para que tenhamos dias melhores e que saibamos aproveitar cada minuto, aproveitar cada momento, tanto os bons quanto os ruins, que saibamos aproveitar, para que tudo se transforme em aprendizado. Então, Senhora, fica conosco, nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Então, hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, teremos aqui a companhia do nosso querido Alexandre, que vai trazer para nós o tema O Amor é de Essência Divina. O Alexandre é nosso companheiro do Centro Espírita Irmão Esperança, né? Então, desde já, nós trazemos a nossa gratidão ao Alexandre por toda essa disponibilidade que ele tem, essa boa vontade que ele tem com a nossa casa, né, Alexandre? Então, muito, muito obrigada. E você já sabe, né, todos os nossos procedimentos, então fique à vontade e seja muito, muito, muito bem-vindo. Gratidão, Regina, e saudação fraternais a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Jorge Niemeyer e aqueles que nos assistem. Regina, eu posso ver até que horas? Confirma aí. E aí a pessoa já esqueceu de muita coisa. Até umas 8h50, Tá bom, 8h55. combinado. Então, meus irmãos, nesse período, vamos falar do tema proposto para hoje, que é o amor é de essência divina. Nós queríamos lembrar que esta frase inicia um comentário do Espírito Fenelon, que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 9.
Quando nós vemos essa frase, ela tem um complemento. Fenelon, que foi um sacerdote católico, mas um indivíduo que vivia o amor ao semelhante, que conseguiu escrever isso, colocar isso de forma clara, através de ensinos, especialmente dedicados às crianças. Um dos espíritos compunham a pleiade daqueles que eram comandados pelo Espírito de Verdade para a formação da codificação. Então, ele tem bastante experiência para nos ensinar, porque nós só podemos ensinar e repassar aquilo de fato que a gente consegue vivenciar ou que a gente esteja no esforço de se vencer para vivenciar. Então, no complemento desta frase, Fenelon diz assim: o amor é de essência divina e, do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. Assim, revela-nos que o amor é de essência humana. Nós, em princípio, somos amorosos. Lembrando também a primeira epístola de São João, no capítulo 4, quando diz que amemos uns aos outros porque Deus é amor. Se somos a imagem e semelhança de Deus, garantido é que na nossa essência esteja o amor. Mas Fenelon diz que em nós, neste estágio evolutivo que nos encontramos, este amor é uma faísca, uma centelha, que obviamente pode abrasar em fogaréu em qualquer momento, desde que nós possamos dar as oportunidades para que isso aconteça. É uma faísca, às vezes, inexpressiva, mas pode se tornar grandiosa em nossos corações, em nossas vidas. Então, na noite de hoje, seguindo a recomendação de Fenelon, vamos tentar entender por que o amor não é este fogaréu, por que ele não nos toma em essência, em grandiosidade, como traz Jesus na proposta evangélica, como acentua Paulo nas suas cartas, dizendo que sem amor nada somos. Assim, nessas reflexões, esperamos terminar o estudo de hoje com bastante conhecimento ou com conhecimento suficiente para que comecemos então a construir esse homem amoroso. Para começar, precisamos entender que para que as virtudes preencham o nosso coração. Lembrando, quando se fala em coração, abre aspas, é a sede dos sentimentos. Então, para que as virtudes preencham o coração, é preciso que ele se esvazie dos vícios. Assim nos alertam os bons espíritos. Quando caminhamos no processo evolutivo e fazemos as escolhas equivocadas por gerações e gerações, alguns de nós espíritos velhos, né? Espíritos antigos, espíritos que tiveram as primeiras encarnações na Terra há bilhões e bilhões de anos, quando vivenciamos e fizemos as opções erradas, caminhamos pela estrada larga, enchemos-nos de vícios, de torpezas, de sentimentos inferiores. E como abrir espaço para que o amor entre? É como um copo d'água cheio de água suja. Somente ficará limpo se de tanto entrar água limpa, o ciclo de limpeza se faça, saia toda a água suja e ali só fique água limpa. Temos então que lutar para tirar de nós os maus hábitos e as más inclinações. Essa luta, obviamente, ela é diária e constante. Ela tem que estar no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no lar, na casa espírita, tem que estar na rua, na feira, no supermercado, no trânsito.
todos os lugares onde nós vivenciamos. Se percebermos, e aí por isso Joana de Ângeles nos concita ao autoconhecimento, à autoavaliação, que ainda temos em nós algum tipo de viciação, de torpeza, precisamos eliminá-la para que abra espaço para o amor. Isso se dá por vigilância, por constante percepção de como agimos. Não por uma avaliação fria que diz, não, eu sou espírita, agora eu sou bom. Ah, não, eu sou espírita, eu sou um homem transformado. Mas como estão melhor as suas ações? Como é que você lida com a ingratidão, com a soberba, com o orgulho, com a vaidade? Como é que no dia a dia você recebe a ofensa alheia? Como é que você percebe no dia a dia o defeito, a faculdade ainda incipiente de bem no outro? Isso só se dá, meus irmãos, se nós francamente fizermos essa análise. Se nós não tomarmos simplesmente por aquele anjo transformado, isso não se completará. Nós seremos espécie de simulacro, de falsidade. À medida que, se a gente se analisar, vamos conseguir identificar essas coisas. Nos pequenos atos, quando, por exemplo, alguém nos contraria e a gente não revida, a gente não humilha, a gente não persegue. Quando a gente trata, por exemplo, com alguém que trabalha conosco na nossa casa e a gente trata a pessoa com carinho, com respeito, embora seja um vínculo profissional, a gente não esteja agindo com frieza, com indiferença. A gente percebe isso quando nós vemos, por exemplo, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, com todas as suas problemáticas. Por exemplo, nesse momento está abrindo, o governo está abrindo inscrições para um cadastro daqueles que sofreram com as chuvas. Nós sabemos que no meio daqueles que estão ali de fato sofrendo, tem inúmeros viciosos, inúmeros marginais que querem, na verdade, somente se beneficiar com o benefício, com o que é dado. Se nós partirmos de uma linha de julgamento, de perseguição, uma linha de malquerência, nós erramos. Porque é preciso, segundo concebe Jesus a caridade, o amor, que nós sejamos indulgentes. Então, nós temos o direito de ter consciência de que ali no meio existem malfeitores, mas a gente não pode generalizar, a gente não pode direcionar nenhum pensamento ou alguma intenção negativa com relação àquela criatura, porque ela só faz aquilo que é ignorante, ignorante das leis divinas. Ela só faz aquilo que não percebe o nível de comprometimento que tem ao passar à frente de alguém que de fato precisa. Quantos se aproveitam dessas catástrofes para se beneficiar? Mas, nesse pensamento amoroso, há de se ter uma compreensão em relação à falta alheia. Isso é uma das coisas mais difíceis para nós. Normalmente, a benevolência, que é o bem ao outro, nós fazemos muito bem. Nós distribuímos comida, nós fazemos cestas de alimento, mas na hora de exercitar indulgência e perdão, benevolência, indulgência e perdão, como Jesus compreende caridade, dizem-nos os Espíritos. Na hora de praticar indulgência e perdão, não conseguimos. Não conseguimos compreender essas questões que envolvem o nosso padrão evolutivo. Vivemos numa terra onde paira a violência, paira a criminalidade,
paira em diversos momentos corrupção, e nós, infelizmente, ainda emitimos, que não por forma verbal ou escrita, mas por pensamento, farpas, emitimos pensamentos negativos, odiosos em direção a essas pessoas. Quando fazemos isso, o mais prejudicado somos nós. Mantemos aquele copo cheio de água suja. Não tem espaço para o amor. Porque, se não esvaziarmos o pote, as virtudes não chegam. Assim, também com relação ao perdão. Quantos de nós perdoamos de forma protocolar, né? De forma social, mas dizemos assim, não, mas perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Perdoei, mas se estiver comigo, atravessa a calçada para não encontrar. Perdoei, mas não quero nem contato. Não perdoou. Estamos dissimulando, escondendo, disfarçando a proposta moral do Cristo. Alerta-nos os espíritos que isso é gravíssimo, porque quando a gente faz isso, a gente dá, além do mau exemplo, a gente mostra que estamos desvirtuando a proposta da moral cristã que nos é exigida. Antes de sermos espíritas, somos cristãos. Diz Paulo, o Espírito Paulo, na codificação, que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são um só e a mesma coisa. Então, se nós fizermos essa higienização, se conseguirmos trazer em nossos corações a diminuição, que não seja a extinção, talvez a gente não consiga extinguir. Então, tendo piedade também de nós, se nós conseguirmos diminuir esta água suja no copo, algum espaço se dará para que as virtudes se instalem. E elas estão prontas para se instalar. Porque Deus é amor. Porque na presença de Deus estão as virtudes. O bem é o normal. Nós saímos da presença de Deus quando cometemos os erros, como abraçamos os vícios e as torpezas, os maus sentimentos. A hora que quisermos voltar, Deus estará de braços abertos. Propôs Jesus na parábola do filho pródigo, que levou ao seu quinhão da herança. Nós temos a herança está em nós, como disse Fenelon, né? A essência do amor de Deus está em nós. Saímos, foi para o mundo, gastou com prostitutas, com devassidão, com jogos. Quando se arrepende, porque a vida já era um fracasso, porque tudo já lhe voltava em volume, ele pensa, na casa de meu pai, eu teria um tratamento melhor. Ele volta e o pai não espera que nem entre na casa. Quando ele aponta na porta da fazenda, o Senhor, que é Deus, né, já lhe prepara o melhor calçado. Calçado era uma coisa preciosíssima no tempo de Jesus, poucos tinham calçados. A melhor túnica, poucos tinham túnicas, porque o tecido era muito caro. O anel no dedo, que é a acepção de família, e manda preparar um banquete para aquele que estava perdido e foi resgatado. Então, qualquer ato que nós façamos, qualquer diminuição dessa água suja em nós, nos fará estar mais próximos de Deus. E Deus espera, através dos seus arcanos, dos seus trabalhadores, dos seus artífices, que nós estejamos nessa situação para nos ajudar, para preparar toda esse local de bonança, esse local de fartura.
Se nós, em cada encarnação, Joana de Anjos propõe que muitas vezes levamos uma encarnação para nos livrarmos de um vício, de um sentimento negativo, de uma torpeza. Eu fico muito triste quando eu ouço isso. Imagina uma encarnação inteira para a gente vencer somente um problema. Então, quando nós vencemos, novas oportunidades nos são dadas e a gente caminha em direção ao amor. É possível que nós tenhamos exercício de amor, mesmo na situação em que nos encontramos? Sim, sempre. Pode ser que não seja o amor completo, ideal, aquele fogaréu que eu mencionei no início, mas serão pequenas fogueiras, à medida que a gente vai dando espaço para que esse amor vá se colocando em nossos corações e aquela faísca vá crescendo. E para isso a gente precisa de combustível. E esse combustível normalmente tem a ver com o amai, instruí-vos e amai-vos. A gente precisa o tempo todo amar e instruir, instruir e amar. Aprender sobre a vida, aprender sobre nós mesmos, nos conhecer, como coloquei, proposta de Joana de Anjos, mas também nos auto-iluminar, eliminando dia a dia, momento a momento, esses nossos pequenos fracassos de dia a dia, para que se abra espaço para a instalação do amor. Nós vemos o espírito Lázaro na codificação, numa mensagem de 1862 que diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Claro que ele não está falando do amor vulgar. Ele está falando desse amor que substitui a personalidade, a persona, o ego, o orgulho, o egoísmo, e faz de nós melhores do que nós somos. Por isso que fala em progresso. Se instituído na Terra esse amor, como as misérias sociais seriam aplacadas. Se tivéssemos amor diante das catástrofes das chuvas nas regiões da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, dias passados não teríamos ninguém com fome, ninguém sem abrigo, ninguém sem casa arrumadinha, ninguém sem móveis, porque o amor faria com que nos mobilizássemos fortemente, todos nós, né? E entregássemos a esses necessitados, cada um conforme a sua necessidade, o que lhes falta. Esse amor transporta o homem para fora de si. Antes de ser espírita, curiosamente, eu tinha um pensamento que depois fechou perfeitamente com o que o Espiritismo nos ensina. Para que nós nos aproximemos de Deus, eu penso numa imagem circular, onde no meio do círculo a gente tem a preocupação limitada a aqueles que estão próximos de nós. Então, na primeira esfera, os familiares, às vezes um vizinho, um amigo, os núcleos mais próximos. Por aqueles a gente consegue se doar, a gente consegue se preocupar. Quando este amor se amplia, a gente já consegue se preocupar com o bairro, com a cidade onde nós estamos, com o núcleo religioso onde nós pertencemos. Quando esse círculo se amplia mais, nós conseguimos nos preocupar com o nosso país, com as relações internacionais, com o planeta que a gente vive. Quando se amplia mais, a gente começa a se preocupar com o universo, com a pluralidade dos mundos habitados, com as colônias espirituais, com as zonas umbralinas. Então, pensemos bem. O espírito que nos serve de modelo e guia, governador planetário, co-criador da Terra, tem esta visão de preocupação com todos nós no planeta.
Mas existem espíritos que estão sob o comando de galáxias, de sistemas planetários, que se amplia esse amor. E outros que ampliam ainda mais, até nós não conseguimos conceber o tamanho desse amor de Deus nessas criaturas. Jesus foi capaz de tomar um corpo físico que não lhe era necessário, mediante sacrifício imenso. Chegava a suar sangue o corpo para nos trazer a boa nova. Que amor maior do que esse? Se ele é modelo e guia, que nós possamos ampliar esse círculo de pensamento, esse círculo de preocupação. Isto é amor. Quando exercitamos o bem, sem olhar a quem, quando percebemos a necessidade do outro, como o outro necessita, isso é uma coisa muito curiosa. Às vezes a gente faz caridade, mas a caridade que a gente faz é por nós. Explica melhor isso, Alexandre. Vamos entender juntos. Quando eu dou alguma coisa a alguém da forma que eu quero e julgando que aquilo é necessário àquela pessoa, eu faço caridade para mim, porque eu estou exercitando o bem em mim. Mas a caridade ideal, a amplitude desse interesse pelo outro, desse amor coletivo, vai primeiro inquirir do que o outro precisa. Certa vez, eu já contei isso inúmeras vezes, eu repito, estávamos formando bolsas de alimento na casa espírita e só vinha fubá. Eu resolvi, então, em reunião pública, perguntar às pessoas quantas delas consumiam fubá uma vez por mês. Ninguém levantou a mão. Depois eu ainda perguntei, e aquelas que consomem várias vezes na semana? Ninguém levantou a mão. E no dia, quem só vive de fubá? Ninguém levantou a mão. Eu disse, bom, se ninguém vive de fubá, por que a gente tem que achar que as pessoas beneficiadas têm que consumir fubá, somente fubá? Entendem? Que vai mais além da gente ofertar alguma coisa, há de se ter preocupação. Já vi também nos trabalhos de assistência aos nossos irmãos em situação de rua, alguém pegar um sapato 40 para o irmão que dizia que calçava 42 e a pessoa diz assim, coloca, dá um jeitinho, vê se dá. Como é que o sapato 40 vai caber num pé 42? Isso não é a caridade ideal. Pode ser a caridade para nós, para nos ajudar, para nos beneficiar, para não para beneficiar o outro. Então, esse olhar ampliado sobre o amor nos dá a compreensão essencialmente necessária da necessidade do outro. Passemos a perguntar, a questionar o que a pessoa precisa. Às vezes não precisa de alimento, às vezes precisa de uma palavra, de uma conversa. Às vezes precisa de uma roupa para ir no emprego, para fazer um cadastro no emprego. Às vezes precisa cortar o cabelo, porque com cabelo novo ela pode ir no emprego. Então, mais preocupação, mais particularização, mais cuidado nos levará a exercício desse amor pleno. Mas será que isso é da minha cabeça? Lembro Jesus falando ao cego Bartimeu. Aquele cego que, no meio da confusão da cidade populosa, onde se encontrava, gritou várias vezes para que Jesus ouvisse. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ninguém queria que Jesus desse atenção a ele. Mas Jesus ouve na alma e chama o cego. Chama o cego, olha o cego. Todo mundo sabia que ele era cego, cego pedinte, pedia porque era cego, era um mendigo porque era cego. Jesus, que tudo sabia, pergunta a ele assim: o que queres que eu te faça? Amor.
E ele diz: que eu veja, Senhor. Era o óbvio, né? Mas Jesus perguntou, porque, na verdade, é preciso que o indivíduo se identifique com sua necessidade. É preciso que a gente tenha essa relação de compreensão, que está muito dentro do campo da benevolência associada à indulgência, associada ao perdão. Inseparáveis. Não basta benevolência. São inseparáveis no quesito caridade. Então, nós, quando falamos da essência do amor divino, precisamos, cada dia, subir um degrau nesse processo em que Lázaro fala como o ideal, o excelente, quando alcançarmos um nível de progresso maior, e só chegaremos lá se fizermos passo a passo, degrau a degrau. Ninguém faz o máximo se não fizer o mínimo. Não é possível. Então, cada dia precisamos nos preocupar em ser amadores. O Evangelho de Jesus nos propõe esse amor como algo que libertará a humanidade. Lázaro ainda continua dizendo o seguinte: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Imagina que exemplo, como o amor impulsiona a criatura, como o amor transforma vidas, como o amor permite entregas. Aqueles irmãos que seguiram para o sacrifício, para o martírio, sendo muitos utilizados como tochas vivas, envolvidos em betume para iluminar as estradas romanas, e outros comidos pelas feras nos circos citados por Lázaro, só podem ter ido movido por esse amor entrega, por esse amor doação de si, esse amor que tira do pouco que tem. Lembrando Jesus novamente, o óbolo da viúva. Tirar daquele pouco que temos para oferecer ao outro. Quando nós nos esforçamos para isso, esse amor ele se completa grandiosamente em nós. E é óbvio que a gente não pode esquecer que a doutrina espírita nos abre campo de percepção de que não é de uma hora para outra que nos tornaremos amorosos. Mas essa lei do amor, ela liga todos os seres da Terra. Se nós não buscarmos reduzir os gozos materiais e olharmos para um futuro de bênçãos na busca das alegrias celestiais, nós não conseguiremos implantar este amor em nós. Ficará, em essência, dormitando, até que a gente alcance, de fato, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer. Óbvio que nós, no estágio evolutivo que nos encontramos, às vezes temos algum nível de desânimo, né? Pensando assim, eu não consigo porque eu ainda sou muito egoísta, eu não consigo porque eu ainda sou muito vaidoso, eu não consigo porque eu não consigo compreender muito bem o que Jesus pede de mim, eu não consigo porque eu tenho ainda muito apego às coisas materiais, eu tenho apego àqueles que me são mais próximos, eu não consigo ampliar porque eu não quero dar tempo do meu tempo precioso, dar tempo a outros que não sejam aqueles que eu dedico mais proximidade. Então, essas questões, elas às vezes nos fazem achar que não tem solução. Mas isso não é verdade.
Porque se na essência, como dissemos, somos bons, e disse Fénelon, é preciso retirar de nós essa percepção de inferioridade e de incapacidade e nos colocarmos na posição de que poderemos fazer, que seremos anjos, arcanjos, que estaremos na posição sideral do Cristo, de Jesus, um dia. Isso tem que estar no na nossa meta. Quando isso vai acontecer? Bom, só posso falar por mim. Por mim, eu estou planejando aí chegar mais ou menos como Jesus daqui a uns 3 bilhões de anos. Tá bom, né? Para mim, tá bom. Agora, cada um que meça a sua meta, mas tem que ter meta, tem que confiar, não pode se menosprezar, não pode achar que não é possível, mas também não pode assentar na inércia e dizer, não, o que eu faço tá bom por hoje. Não, o Espiritismo não nos coloca nessa posição. O Espiritismo nos faz impulsionar. Fénelon diz o seguinte: esse germe, que é o amor, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo e por todas as más tendências que nós temos, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Como seria bom a gente chegar no mundo espiritual e ser recebido como foi doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso Bezerra de Menezes, com aquela quantidade de pessoas agradecendo a sua bondade e a sua misericórdia. Contando a mesma equivalência dos 3.000 anos, se eu encontrar meia dúzia, eu já fico satisfeito. Mas precisamos encontrar. E isso só se dará se nós fizermos essas amizades, esses laços na Terra. Claro que podemos ter laços do passado, mas esse momento é o momento mais importante de nossas vidas, diz André Luiz. É o agora. Não é para adiar, não é para fazer com que passemos para frente. Né? Eu não estou preparado, vou deixar para a próxima encarnação. É agora. Não adianta adiar. Compreender os limites, sim. Entender que a escada de Jacó é degrau a degrau, sim. Mas nunca adiar. Se não conseguiu, se a morte do corpo físico nos pegar antes de nós completarmos as nossas metas materiais, tudo bem. Mas estaremos como os esforçados. Conhecereis os espíritas pelo esforço que fazem combater em si maus hábitos e más inclinações. Então estaremos dentro desses que estão no esforço de amar, de trazer essa essência divina, viva, para os nossos corações. Também outra coisa importante de dizer é que amar é amar indistintamente. A gente não pode amar com senões, né? Eu amo quem me ama. Eu amo quem não me faz mal. Eu amo quem é bom. Se a gente faz condições, a gente não consegue, a gente ainda está dentro de um processo muito limitador, dentro desse processo de separação, de casta, de grupamento. A gente não está servindo onde tem que servir. Gente, ser espírita, por exemplo, na casa espírita, é facílimo. Porque na casa espírita todos nós estamos com imbuídos desse mesmo objetivo de crescimento. Quero ver ser espírita na reunião do condomínio. Quero ver ser espírita no supermercado, naquelas filas intermináveis. Quero ver ser espírita no trânsito quando alguém te dá uma fechada. Quero ver ser espírita quando alguém te faz uma ingratidão na rua, quando alguém esbarra e não pede desculpas.
Quero ver ser espírita nesse calor que nós enfrentamos de 40 graus no Rio de Janeiro e não façamos nenhuma queixazinha, nenhuma reclamação a Deus, nenhum queixume, porque estamos aqui porque merecemos, né? Tem gente que diz assim, eu queria reencarnar na Europa. Alguns até estão fugindo para a Europa, achando que dá certo isso, quando, na verdade, às vezes deixaram várias coisas pendentes aqui no Brasil e vão ter que voltar no Brasil de novo, num período desconhecido. Pelo menos estando aqui já resolve logo, porque aí já conhece todas as coisas, não precisa voltar para resolver. Então estamos onde devemos estar. Essa é a vontade de Deus. Nascemos onde deveríamos estar. Muitas vezes as reencarnações anteriores, né, que nos levam a lembrar das farturas, dos luxos do passado, ainda nos trazem alguns incômodos, né? A gente vê a realidade, às vezes, cruel e se incomoda com isso. Vê toda a situação que se encontra no nosso querido país, coração do mundo e pátria do Evangelho, porque tem o valor de levar o Evangelho ao mundo. A gente realmente gera algumas estranhezas, mas não é para a gente deixar de fazer o que tem que fazer, de reconhecer que é aqui mesmo que a gente precisa viver, é aqui mesmo que a gente precisa se aperfeiçoar, é aqui mesmo que a gente precisa parar as nossas arestas e ninguém está aqui por um acaso, não tenho a menor dúvida disso, senão nós estaríamos onde Deus quer. Ainda Fenelon diz assim: os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Como é bom ser bom! Essa frase era do querido Alziro Zarur, que foi espírita e depois fundou uma religião, a religião da boa vontade, na religião de Deus, como é chamada hoje. Então, como é bom ser bom? Como a gente, quando faz a coisa certa, a gente sente em nós que fizemos a coisa certa, não é? Quanta satisfação nosso coração recebe quando nós fazemos o que devemos fazer sem nenhuma dessas questões que nós colocamos aqui hoje de benefício pessoal. Isso só dá para ver experimentando. Por isso que a prática do espiritismo se relaciona à vivência do Evangelho de Jesus. Viver o espiritismo é religião. Viver o espiritismo, diferente das outras religiões instituídas no mundo, o espiritismo é naturalista, então a gente não está apegado a templos, a gente não está apegado a ritos, não estamos apegados a paramentos, a sacerdócio, estamos apegados à vivência da doutrina espírita. Aí está a faceta religiosa do espiritismo. E ela se dá pelo cumprimento das leis morais. E assim a gente progride moralmente, como diz Fenelon. O progresso moral, que é a acepção plena da moral do Cristo em nossa vida, se dá abundantemente no tempo que nós escolhemos para nós. Está posta a mensagem. Ouvimos falar muitas vezes que o Espiritismo precisa ser atualizado, que as mensagens de Kardec estão ultrapassadas, que precisamos rever conceitos, que Kardec era isso, que o Espiritismo é aquilo. Pessoas que não conseguem entender o valor que o Espiritismo coloca nas questões morais. O aprimoramento da inteligência, da moralidade é progresso, é evolução espiritual. Para isso, a instrução se dá cada um por si. O Espiritismo não tem mestres. O Espiritismo não tem professores. É um equívoco pensar assim. Por ser uma doutrina naturalista, nós absorvemos os conhecimentos por nossa conta. Existem inúmeros facilitadores. Nesse momento aqui, eu me coloco como um facilitador, trazendo as mensagens de Fenelon, que é outro facilitador, porque é a terceira revelação, a vontade de Deus colocada pela voz dos espíritos à Terra. Então, no Espiritismo é colocado que o Espiritismo não tem moral, não traz moral nova.
A moral que tem é do Cristo. Então, vivenciar o Cristo em nossas vidas é a faceta religiosa do Espiritismo, que nós, obviamente, exercitamos no templo, exercitamos no dia a dia, porque precisamos do mundo material para isso. Mas não é circunscrita, não pode ser circunscrita. A religião espírita ela não pode ser circunscrita. É um equívoco se nós fizermos isso. Mergulhando na codificação, precisamos perceber isso. Como pararmos para discutir postulados, questões, perdemos tempo com se A é B, se B é C, se C é D, é perda de tempo, porque é a essência que vale. E a voz dos espíritos nos clamam incessantemente que nós precisamos de vencer o amor. Fênelon registra: não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance. Fazei-lhes. Então, a ponto de nos transformarmos de rebeldes e viciosos a esses que se doam, como Cristo fez em exemplo magnífico nos dias que esteve no seu messianato, nos 3 anos de messianato, é o que nós precisamos. Volto a afirmar, não é fácil. É fácil para os espíritos que já alcançaram. Nós que estamos na estrada e que não conseguimos, na parábola posta por Kardec, está no cume do morro e conseguir enxergar toda a planície, nós que estamos na planície, ainda vamos pegar caminhos errados, vamos chafurdar nas lamas, nos pântanos, vamos pegar caminhos tortos, mas o esforço nos vale para que nós possamos chegar à beirada do monte e subir o monte, dia a dia, momento a momento, como nós colocamos desde o início da nossa conversa de hoje. Essa percepção, meus irmãos, colocada pelos espíritos, é esse caminho da essência do amor despertado em nós. Não precisamos diversificar muito esse pensamento. Esse fogo sagrado, Fenelon coloca, será através da prática da caridade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação, do sacrifício e da vivência de todas as virtudes que são filhas do amor. Já que o amor é essa completude, para chegar ao amor, a gente precisa conquistar todas essas virtudes. E, óbvio, sem cansar, né? Sem cansar. Emmanuel lembra João Evangelista, quando já estava bem velhinho, né? Em que alguém perguntava: Pai João, como é que nós podemos proceder na nossa igreja? Pai João, como é que nós vamos viver o Evangelho do Cristo? E ele só respondia, né? Simples, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era a única frase que ele concebia, que é, na verdade, a essência do que o Cristo colocou. Jesus ainda nos pediu um pouquinho mais. Ele ainda nos pediu para nos amarmos como ele nos amou, que é um amor ainda muito mais profundo. Também é bom pontuar que se Jesus achasse que nós não poderíamos desenvolver o amor, que nós não teríamos capacidade de abraçar o amor, quer seja em pequenas porções, ele não teria vindo à Terra. E nós sabemos que pela dupla vista, pelo pensamento do futuro, pela visão do futuro, os espíritos superiores sabem que nós precisamos. Então, quando ele pontua o amor na segunda revelação, é porque é o amor o único caminho para a salvação. Daí a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Entendendo a caridade como essa vivência do amor pleno. A caridade verdadeira. Já sabemos disso, né? Não serve aquela caridade que é só para nós e não é para o outro. Não vou repetir para não parecer cansativo. Mas essa é caridade essencial, benevolência, indulgência e perdão associados, juntos, nos fortalecendo e fazendo crescer. Então, essa mensagem do amor sem ser amado, do amor que Jesus nos mostrou na cruz,
martirizado, zombado, mesmo assim, entendendo que aqueles que estavam ali não sabiam o que faziam. Esse é o amor que a gente precisa. O amor que olha para o outro, o amor que é bastante para nós nos amarmos, amarmos os outros e amarmos a Deus acima de tudo. Porque também é preciso aprender a amar. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nós que estamos na Terra, nesse estágio de expiação e provas, nós ainda somos espíritos de expiação e provas. A Terra já está nas primeiras horas do primeiro dia da regeneração. Mas nós, em nossa maioria, ainda somos espíritos em expiação e provas. Então, nós que estamos em expiação e provas, precisamos desse perdão das nossas ofensas, da multidão de pecados que temos. Então, é muito amor para colocar, é muito amor para fazer, é muito amor para falar, é muito amor para pensar. Assim, nessa proposta da noite de hoje, espero eu ter dado a vocês ferramentas, subsídios, que também absorvo eu, porque o ouvido mais próximo à boca que fala é o meu. Então, também estou nessa luta de amar incondicionalmente, de amar em essência. Repetindo Fenelon, o amor é de essência divina. Não tenhamos dúvida disso. Muita paz, meus irmãos. Alexandre, muito obrigada. Nossa, é tanta coisa que você trouxe para a gente refletir, né? Eu fiquei pensando, a gente tem que aprender sempre a ser espírita, principalmente dentro da nossa casa, principalmente, né? Que é fundamental, e daqui sair para os outros lugares, né? É E você verdade. falando sobre essa atualidade, né, que muitos falam da desatualização, eu fico pensando, vira e mexe, eu estou lendo os livros da codificação, eu fico assim, caramba, isso foi escrito em 1800 e pouco, isso foi escrito como é que pode? De tão atual que é, né? Então, é impressionante mesmo. É impressionante. E Enfim, às vezes a gente perde tempo, né, Gina, em ficar trazendo questões que estão ligadas ao conteúdo sociológico da época, ao conteúdo científico da época, que não vamos fazer, acrescentar nada, 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 né? Fugimos da pois essência. é. E é surpreendente, né, a atualidade das questões, enfim, Sim. tanto dos livros de Kardec, quanto dos livros de André Luiz, de Emmanuel, que a gente, né, enfim, muito, muito, muito obrigada. Isso aqui, assim, é para a gente assistir de novo e refletir. Muito obrigada mesmo. Vou pedir a Ana Kátia para fazer a nossa prece e depois eu vou dar mais alguns avisos. Jesus amado, amigos espirituais da nossa casa, nossos anjos guardiães. Estamos nesse momento agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos, Jesus, vos pedir que nos ajude, que nos dê força, para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos, Jesus, olhar bem para dentro do nosso íntimo e procurar essa centelha do amor. Precisamos fazê-la desabrochar, precisamos fazê-la crescer. E que possamos, ao ver os nossos irmãos necessitados, não só de coisas materiais, mas com dificuldades de emoções, pessoas sem religião nenhuma, aqueles necessitados de toda ordem, que nós possamos, Jesus, enxergar neles uma oportunidade de ajudar, uma oportunidade de exteriorizar o amor que já conseguimos sentir.
que possamos olhar para o nosso próximo e desejar a ele e fazer por ele tudo o que gostaríamos que fizesse em nós. Como disse Regina, esse aprendizado inicial, o CA da vida, está dentro da nossa família. Nós somos muitos, quando somos, então, uma família grande, cada um é de um jeito, cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira. Ali começa os nossos exercícios de compreendermos, de aceitarmos, de perdoarmos e de crescermos também. Porque quando vemos determinadas situações, muitas e muitas vezes, aquilo faz com que meditemos e dizemos para nós mesmos: não posso mais fazer isso. Os ruins que a gente vê na vida não são coisas para a gente jogar fora, para a gente parar e meditar. E eu faço isso, se eu faço, eu preciso imediatamente deixar de fazer. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que possamos ouvir as intuições que chegam até nós, que possamos estudar a nossa doutrina, que possamos estudar verdadeiramente o Evangelho do Cristo e segui-lo, que ali está tudo o que precisamos fazer. Então, Jesus, muito obrigado por já termos chegado até onde chegamos. Muito obrigado por essa doutrina que nos esclarece, que nos encaminha. Muito obrigada pela nossa casa espírita, que nos permite ouvir palestras, participar de estudos e nos ajuda a crescer. Então, Jesus, nós agradecemos por tudo e pedimos nesse momento paz para os nossos irmãos que estão nesse momento desconhecendo a paz. Que aqueles irmãos que estão sofrendo, eles possam ter os seus corações consolados, a sua esperança fortalecida e a sua fé também. Que possa existir, Jesus, a paz no mundo, a paz que tanto o Senhor pregou. Graças a Deus, fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Alexandre, sabe o que eu lembrei? Que a gente combinou que você ia dar um aviso, lembra? Isso, eu esqueci. Aproveita e dá agora, antes de eu dar os meus avisos. Dia 29 desse mês de janeiro, uma segunda-feira, às 15 horas, nós vamos ter um encontro promovido pelo Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, o CONEPLIR, que o Espiritismo faz parte, em que nós vamos ter um debate de várias religiões, uma conversa, na roda de conversa, várias religiões no CERJ. A gente cedeu o espaço físico e vamos ter esse encontro que deve ser uma maravilha. Convido a todos para ouvir as outras religiões, às vezes as pessoas não conhecem as religiões, para saber um pouquinho de cada religião, o que são as religiões. Isso vai acontecer, então, no dia 29/1, às 15 horas, no CERJ, Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio. Gratidão. Obrigada, Alexandre, obrigada. Deixa eu dar mais uns avisos aqui. Primeiro, eu quero pedir a quem está no YouTube para dar aquele joinha que ajuda bastante o nosso canal. E eu queria falar que na próxima, amanhã, né, a nossa querida Darcy da nossa casa, ela vai falar o mesmo tema, o amor é de essência divina. E na próxima quarta-feira, dia 24, 8 horas, a Tereza Nunes, da Agremiação Espírita Francisco de Paula, vai falar para nós o tema Não Podeis Servir a Deus e a Mamon. Então, mais uma vez, nós agradecemos a todos aqueles que estão aqui na nossa sala de Zoom, a todos aqueles que estão lá no YouTube, pela presença. Sabemos que muitas vezes são assistidas após, né, em outros dias, então, que todos aproveitem tanto quanto nós aproveitamos aqui. Então, boa noite a todos, fiquem todos na paz de Deus e que nós possamos nos